Cedo, Igreja Universal, o filme Nada a Perder, e já também a questão do museu, do Holocausto, na Universal. Pois é, não tem mais o que criar, né? É aquele processo que eu já falei várias vezes, tanto nesse canal como no outro, da judaização do evangelho, ou seja, trazer o judaísmo para o evangelho, a boa nova de Cristo. Não tem comunhão judaísmo com o cristianismo, apesar de ter alguma similitude, apesar de termos alguns pontos que sejam semelhantes, que prezam pela mesma lei de Deus, mas não têm a mesma procedência ou têm leis que são meramente de homens, de tradição de homens, e não do Evangelho ou de Cristo do Novo Testamento. Mas, lamentavelmente, virou uma moda e pessoas que não têm senso crítico, que não leem a Bíblia, acabam sendo seduzidas, arrebatadas por essas heresias, por essas falsas doutrinas. Mas já eu comento mais sobre. Vamos, essa outra notícia, a primeira aqui, do filme Nada a Perder, do Edir Macedo. Nada a Perder 2. Edir Macedo decide voltar ao Brasil em novo clipe. Baseado no livro Nada a Perder, Meus Desafios Diante do Impossível, a cinebiografia religiosa de Edir Macedo levou 12 milhões de espectadores aos cinemas. Agora, Nada a Perder 2 vai concluir a história do bispo, que acumulou inimigos, polêmicas na TV, processos e tragédias ao longo dos anos. Estrelado por Gotígio, o longa acaba de ganhar um novo clipe, Petrônio, o nome do ator, com um elenco formado por Day Mesquita, Dalton Vig, Beth Goulart e Eduardo Galvão, a sequência de Nada a Perder, Contra Tudo, por todos, dirigida por Alexandre Avancini, Os 10 Mandamentos. O filme abordará os momentos polêmicos da vida do bispo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record. Interessante contar sobre a vida do bispo, que teve várias polêmicas, dentre elas pedindo dinheiro, olha, não dá aqui, dá lá. Para ele, na década de 90, numa embarcação com seus aliados ou conchavos, e ele ensinando como pedir. Olha, dá ou desce, dá ou desce. Depois teve aquela polêmica com o pastor dele que quebrou a santa, eu digo pastor dele, que seria o filho dele, entre aspas, ou na fé, que pertencia à Igreja Universal, em 1995 ou 96, que fez aquele ato lamentável, porque a gente pode ser contra, mas deve-se ter o respeito pela diversidade religiosa, pluralidade. Depois o senhor Edir Macedo frequentou vários processos, é verdade, disputa com o Globo, etc. E o poder, o dominando, conseguindo comprar a Rede Record do Silvio Santos e tal. E aí o título é provocativo, né? Nada a perder. Um homem de Deus não tem nada a perder? Será mesmo? Se a Bíblia diz que o homem ganhará o mundo todo e perderá a sua alma, pode perdê-la, nada a perder, até mesmo a salvação, porque esse título não se coaduna com o homem de Deus. Nada a perder, não tem nada a perder. Provocativo, claro que eles fazem toda aquela estrutura histórica, aquela narrativa, para dizer, não, ele foi cara de fé, com ação, um visionário, camarada que viu adiante, previu o futuro. Futuro, Deus pertence. O futuro não é riquezas materiais, mas sim espirituais. O futuro não é mansões, como ele tem uma avaliada em milhões e milhões aí, que ele já até disse que seria o paraíso dele aqui na Terra. Parece 50 mil
quase 50 mil metros quadrados, uma mansão. Então ele já está tendo o galardão dele aqui, né? Quero dinheiro, eu não posso, eu preciso de dinheiro, eu quero sair dessa situação. Ajuda e tal. Uma coisa é você ficar inerte, não lutar, não ter fé para vencer alguns obstáculos. Outra coisa é você se valer de autoajuda, de mecanismos, eu já diria até que fraudáveis, que não são do evangelho, para ludibriar o povo e se enriquecer, ou pregar uma verdade que não existe, um evangelho que é anátema, um evangelho maldito dos homens que buscam só prazeres nessa vida, que buscam riquezas dessa vida. Então, nada a perder, a não ser a salvação, né? Poderá perder, né? Que aquele que perder a sua vida encontrará a vida eterna. Do contrário, aquele que não perde essa vida encontrará a morte eterna. Então, nós temos que perder alguma coisa. Bom, dito isso, vamos a outra notícia. O Universal planeja construir um museu do Holocausto do Templo Salomão. Que lindo. Dentro do Templo Salomão, a Igreja Universal do Reino de Deus planeja construir um museu do Holocausto, espaço criado lembrar dos judeus mortos durante o regime nazista. Nesse sentido, ok. No entanto, a gente percebe que é aquilo que eu falei no início, judaicização do Evangelho. O jornalista Morris Kashani, do jornal Estadão, a igreja confirmou a informação. A Igreja Universal do Reino de Deus confirma que planeja criar um museu do Holocausto. No momento, o projeto está em fase inicial de consulta junto à liderança da comunidade judaica, diz comunicado. No Templo Salomão, há um jardim bíblico onde é possível conhecer a réplica fiel do tabernáculo de Moisés, entrar no memorial dos templos de Jerusalém e caminhar pelo Jardim das Oliveiras Centenárias. Esse passeio temático deve ser agendado e custa R$ 35 por pessoa, sendo que estudantes e idosos pagam meia entrada. O passeio é guiado e o visitante aprende sobre a saga do povo judeu desde o Egito até a Terra Prometida. O projeto Igreja Universal é inédito no Brasil. A Sinagoga do Bom Retiro, em São Paulo, já conta com o Memorial do Holocausto, que presta uma homenagem aos 6 milhões de judeus cruelmente assassinados entre os anos de 1933 a 45 pelo regime de Adolf Hitler. Em Curitiba também há um museu do Holocausto. A capital paranaense foi a cidade brasileira a receber um espaço cultural dedicado à memória das vítimas do Holocausto. O museu fica dentro do Centro Israelita do Paraná. Mas uma maneira de oferir renda, ganhar dinheiro com a fé, turismo da fé, da religião, o café, mas da religião. Se fosse fé, talvez uma fé um pouco cega. Não sou contra a homenagem, que foi realmente uma barbárie que ocorreu com os judeus. Agora, não é necessário isso. Aí é aquele ponto, tem que saudar Israel ser uma bênção e nos abençoar, porque aquele que for contra Israel é contra o próprio Deus. Tudo processo de judação do Evangelho. É brincadeira, né? Mas não adianta falar sobre isso, parece que o povo não aprende, né? Tem que ir lá visitar, gastar o seu dinheiro com o senhor Edir Macedo, dízimo, turismo na igreja e também comprar o filme lá, o DVD, nada a perder. Tá aí a informação, deixe o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima.